Boa noite, Jéssica. Boa noite, Vera. Tá dando para escutar direitinho? Boa noite, Jorge. Boa noite. Estou aguardando a palestrante. Eu não sei se é a Rosali, se está com esse... Eu tenho o nome dela de Rosilene. Só um minutinho, aguardando a palestrante adentrar. Boa noite, Zusa. Ah, da estrela, é? Estamos só aguardando a palestrante adentrar, viu? A nossa irmã Rosilene dos Santos. Boa noite. Boa noite a todos que estão adentrando a nossa sala. Agradecendo a todos, né, por ter a confiança na nossa instituição. Nós só estamos aguardando a palestrante adentrar a sala para que a gente dê início, não é, a palestra da noite de hoje. Eu não sei se por causa da chuva. Deixa eu ver se é dentro. Não, Viviane, boa noite. Jaqueline, boa noite. Eliane, boa noite. Nosso irmão Romero, como é que está? Tudo bem? Eliane Silva. Se a palestrante não adentrar, aí a gente vai chamar o Jonathan, que ficou na escala da noite de hoje, para proferir a palestra da noite, né? Mas também até agora o Jonathan não entrou. Para você também, Eliane, paz e saúde para toda a família. Jonathan, boa noite, meu querido. Fique de alerta aí, viu, porque a palestrante até agora não deu sinal. Não sei se é por causa da chuva. Ok, Jonathan?
Eu vou esperar mais uns 5 minutinhos para ver se a palestrante adentra. Se ela não adentrar, aí eu vou chamar o Jonathan. Rosilene. Ok, Rosilene acaba de entrar, vou chamar a nossa irmã para que a gente dê início. Boa noite. Boa noite, Rosilene. Boa noite. Desculpa aí, amiga, é que eu me atrapalhei e não entrei no NET. É a primeira vez que é a primeira vez eu me enrolei, eu esqueci. Que era para entrar no dar o Edge, eu entrei no meu perfil. Diz aí. Já está atrasado. Nada. Não, atrasado nunca estamos, né? Isso acontece mesmo e a gente está vivendo um novo momento, né? Que é essa tecnologia. Para o jovem é muito fácil, mas para a gente, não é chamando a gente de velho não, mas é um pouco complicado, viu? A gente, quando eles já chegaram aqui, eles já chegaram bem preparados, já tinham contato. E a gente, quando saiu de lá, e não tem contato, tecnologia lá do outro lado. Na próxima reencarnação a gente volta, né? Nenhuma criança, nenhum adolescente precisa de manual e a gente precisa ainda. Verdade. Né? Tá bom, diga aí, desculpa aí, diz aí como é que vai funcionar. Minha querida, que é isso? Vai funcionar como se a gente já passou 7 minutos, então a live ela tem um horário, né? Quando tiver faltando uns 5 minutos, 10 minutos, eu aviso a você, você faz a final. E eu entro com a prece final. Eu lhe aviso. Tá bom, tá certo. Tá bom. Bom, meus irmãos, que a paz do Cristo esteja conosco. Estamos mais uma vez aqui transmitindo a nossa live da UNEG. Eu sempre falo para o pessoal de que vocês estão indo para a UNEG, vocês estão na UNEG nesse momento. Nós transportamos a nossa casa, não é, a UNEG, para dentro de nossas casas. Então isso é muito importante que a gente tenha a responsabilidade, não é, de que como se a gente estivesse na instituição. E os espíritos que trabalham na nossa instituição, com certeza estão a nos orientar nesse momento. Nunca estamos sós, né? E se o momento é esse, através das lives, vai ser assim, até a gente poder retornar novamente, né, à nossa instituição e proferir com os trabalhos da casa materialmente. Então, hoje nós temos como palestrante a nossa irmã Rosilene dos Santos, do Centro Espírita Jesus, Luz e Esperança, com o tema da noite de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido? Né? É esse o tema, mas a irmã fica livre aí, não é, para que possa trazer na noite de hoje boas palavras, uma boa conversa, para que a gente possa passar a nossa reunião, né, com mais conhecimento. Então vamos fazer a prece inicial, pedindo a todos os irmãos que mentalizem, mas não mentalizem para o aparelho, né, que o pessoal está olhando para o aparelho, o celular, e às vezes vibra, né, para o celular. A gente vai vibrar para cima, não é, para que os nossos pensamentos possam, os bons espíritos, levar onde há necessidade. Então, neste momento, fechamos os nossos olhos, rogamos ao Pai um amparo, a proteção, para que os bons espíritos possam, neste momento, nos orientar a nossa irmã que irá proferir uma palestra da noite de hoje. E pedimos, Deus, pedimos ao mentor espiritual desta casa, Jorge, e seus trabalhadores, para darmos por iniciados mais uma reunião da UNEG. Que Deus nos ampare hoje e sempre. Então, minha irmã, fica à vontade, né? A casa é sua, né? Estamos a te ouvir nesse momento, estou contigo, né? Qualquer coisa só é você acionar, mas tenho certeza que você vai, não é, seguir até onde a gente possa encerrar a nossa reunião da noite de hoje. Contigo a palavra, minha irmã. Com certeza. Boa noite a todos, né? Que a paz do nosso Mestre Jesus possa envolver a todos nós,
como falou o nosso irmão, que possamos estar conectados com a espiritualidade, apesar de estarmos cada um em nossos lares, né? Estou falando com ele em Jaboatão, eu estou aqui em Paulista, mas que possamos nos concentrar dentro da proposta brilhante de usar essa tecnologia para não interromper os nossos vínculos com a espiritualidade que conta conosco para a divulgação do Evangelho de Jesus. Então, a nossa conversa da noite de hoje vai ser o capítulo 5, como nosso irmão já informou, Bem-aventurados aflitos, o item 22, se fosse um homem de bem teria morrido. Então eu vou fazer a leitura da mensagem de Fenelon e depois a gente vai tecer as nossas reflexões em torno do que o nosso irmão espiritual tem para nos esclarecer a respeito desse tema, né? Então ele diz assim: dizeis frequentemente, falando de um homem mau, que escapa de um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isto, estás com a verdade. Porque, efetivamente, ocorre que, muitas vezes, Deus dá um espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa, que há um bom que receberá em recompensa de seu mérito o favor de que sua prova seja tão curta quanto possível. Assim, pois, quando vos servis desse axioma, não duvidais que blasfemas. Se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja de um homem mau, apressai-vos em dizer: gostaria mais que este se fosse. Estais grandemente errados, porque aquele que parte terminou sua tarefa. E aquele que fica talvez não a tenha começado. Por que quererias, pois, que o mal não tivesse tempo de a acabar e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que dirias de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que se retirasse da prisão, enquanto que se desse a liberdade àquele que a ela não tenha direito? Ficais sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo, e que, enquanto estiverdes sobre a terra, estáis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas, e frequentemente o que vos parece um mal é um bem. Mas vossas faculdades são tão ilimitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos, pois, por sair dele pelo pensamento, sair da vossa esfera estreita, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, porque ela não se vos apresentará senão como um incidente na duração infinita da vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Fenelon, Sens, 1861. Então, quando acabamos de ouvir, né, fizemos a leitura da mensagem, o nosso irmão Fenelon, ele vem nos dar esclarecimentos importantes por conta da nossa limitação. Sabemos que a essa altura, 1861, né, o contexto da sociedade ainda estava bastante impregnado dos ensinamentos que não dava a dimensão da nossa individualidade como espírito dentro de uma proposta reencarnatória vinculada a um corpo físico. A maioria dos espíritos que estavam no Ocidente, mesmo tendo o cristianismo como base fundamental, eles tinham a ideia de que nós somos um corpo que tínhamos uma alma, e não uma alma ou um espírito que estamos no corpo. Então, a partir daí, como diz aqui o nosso irmão, a morte de um homem de bem, né, é injusta, e a morte de um homem mau deveria ser o correto. E aí, o que é que o nosso irmão esclarece? Que o homem de bem, ele já cumpriu a sua missão e conquistou a sua liberdade. E por que será que muitas vezes a gente pensa, a gente analisa, né, o comportamento, a postura da criatura
diante das suas ações, da sua integridade, da sua ética, da sua moral como um homem de bem. Mas nós sabemos que o homem de bem, ele pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua integridade. Quando a gente parte para o capítulo 17, né, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o capítulo é Sede Perfeito, nós começamos a ler, né, está sendo elencado para nós, o que seja um homem de bem. Então, lógico, se o homem pratica a lei de justiça, de amor e caridade, e ele vem com uma missão mais curta, ou menos, com menos tempo na indumentária física, a nossa compreensão ainda não tem a percepção desse processo. Então, o que acontece? O homem de bem deveria ser poupado e o homem mau deveria ir logo embora. É com essa ideia que nós temos uma sociedade ainda materializada, né, quando diz que o ideal seria matar todos os bandidos, tirá-los de circulação, para a sociedade se harmonizar. E nós espíritas sabemos que esse não é o caminho, esse não é a solução. Então, o homem de bem, como já falamos, como diz aqui o próprio texto, ele cumpriu a sua missão. Então, Deus é soberanamente bom e justo. E a sua justiça ainda está distante da nossa compreensão. Por quê? Porque nós ainda fazemos juízo de Deus de acordo com a nossa limitação física e a maioria de nós ainda temos o Deus apresentado por Moisés. Então, esse Deus que Moisés apresentou, que ainda está tão presente no nosso inconsciente coletivo, faz com que a gente ainda tenha dificuldade de perceber o Deus Pai, soberanamente bom e justo, que Jesus nos apresentou. Então, Jesus veio desconstruir esse Deus injusto, vingativo, um Deus que tinha povo escolhido, e veio mostrar um Deus que tinha todos nós no mesmo nível de cuidado, de carinho, de atenção e de amor. Então, com a nossa visão desse Deus, a gente acha injusto que o homem mau não morra quando tem do lado da sua casa um homem bem que desencarna, e aí a gente vai questionar. Então, o nosso irmão Fenelon, ele vai nos dando exatamente uma percepção espiritual para que a gente possa sair desse estágio. Lógico que, apesar de todo o avanço, nós estamos com 163 anos do Espiritismo no planeta, né? Tivemos grandes problemas, grandes dificuldades, e o nosso Mestre Jesus percebeu a necessidade de enviar, né, uma revelação, né, que às vezes as pessoas questionam, não, porque a gente está querendo, os espíritas têm muita pretensão de dizer que tem uma revelação, e nós sabemos que nós ocidentais estamos muito desconectados com a espiritualidade em relação à nossa própria condição de espírito que somos. Então, essa revelação poderá não ter nenhuma importância para outros povos, os orientais, que já têm conexão com a reencarnação, que não perdeu essa conexão com a espiritualidade, mas nós ocidentais, o nosso Mestre Jesus veio pessoalmente separar o que era humano, o que era divino, mostrar o que era realmente lei de Deus e o que não era, mas ainda hoje nós ainda continuamos com essa percepção desse Deus que foi o Deus apresentado por Moisés. Então, o nosso irmão diz aqui que habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. E frequentemente o que vos parece um mal é um bem, mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Então, justiça, Deus é justo, né? Nós não compreendemos ainda a justiça de Deus, nós não compreendemos, mesmo com todo o conhecimento que nós estamos tendo, mas nós somos aquela mesma alma, ou o mesmo espírito, que caminhamos com Moisés em busca da terra prometida, que estivemos com Jesus e agora abraçamos o espiritismo para dar continuidade ao nosso progresso espiritual. Então,
A justiça de Deus em relação ao homem mau é reparar, né, promover para ele a possibilidade dele reparar o dano causado e corrigir o infrator, tornando útil à sociedade na qual se encontra. A justiça trabalha em favor da educação. Por isso que ele diz aqui que se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja de um homem mau, apressai-vos em dizer, gostaria mais que este se fosse. Estás grandemente errados. Estás grandemente errados, porque aquele que parte terminou sua tarefa e aquele que fica talvez não a tenha começado. Então, o nosso processo evolutivo de entender um pensamento desse, né? Como é que a gente pode, né? Tem muita gente que ainda tem tanta dificuldade. Eu vejo sempre as pessoas aí nas redes sociais, quando acontece um crime hediondo, aí aqui deveria ter pena de morte. Então, nós sabemos que pena de morte é um atestado de ignorância, né? Porque quem tem consciência reencarnatória sabe que quem desencarna, no desencarne o corpo é que permanece, volta a compor os elementos da natureza, mas o espírito que habitou aquele corpo continua e ele vai se tornar um revoltado, vai obsidiar. Então é muito complexo a gente compreender a dimensão do que o nosso irmão Fenelon quer dizer quando ele mostra a necessidade do homem mau ficar mais tempo na Terra, porque muitas vezes ele sequer não tem começado ainda a sua tarefa de se regenerar, de se reabilitar. Então, não é fácil. Né? Não é fácil, porque nós temos uma ideia, como falei, equivocada, e o movimento de despertar da nossa consciência e vai fazer com que a gente procure mergulhar nos ensinamentos de Jesus. É isso que está faltando para a humanidade. Aí eu tenho um amigo que diz, a humanidade está precisando de evangelho. Não. O evangelho sempre esteve à disposição. A humanidade está precisando se evangelizar, que é diferente. Então, a gente se evangelizar é a gente compreender o amor de Deus. É a gente se preocupar com o bem comum. É a gente se preocupar com o nosso próximo, com a nossa própria evolução. Então, o que é que a gente observa? Nós estamos vivendo um momento diferente, né? 1920, 1918 até 1920, a sociedade do planeta passou por esse mesmo processo, né? As dificuldades eram imensas, porque o conhecimento científico ainda estava aquém, mas as orientações que foram dadas são as mesmas de hoje. E o que é que a gente vê? É o que a gente vê, né? O que é que a gente vê? Eu, particularmente, digo, a humanidade está sendo reprovada nesse teste, porque é um teste, não é um teste fácil. Sim. Obediência, resignação, caridade e respeito à ciência. A humanidade está sendo reprovada. Por quê? Porque o meio de comunicação está muito abrangente e as pessoas não estão aproveitando a oportunidade de ter o conhecimento. E eu assisti um vídeo, né, de Clóvis Nunes, e tem muita gente no movimento espírita que não gosta muito do trabalho de Clóvis, mas eu acho ele uma pessoa muito centrada, e ele falando justamente sobre a pandemia. Aqui aconteceu em 1918 até 1920. E uma das coisas que ele disse que inadvertidamente, muita gente está dizendo, esse movimento aqui é para melhorar a humanidade. Mas ele disse que em 1918 até 1920, foi a chamada gripe espanhola, né? Um teste de amor ao próximo. Por quê? Porque a gripe surgiu lá, foi detectado o surto lá, mas não foi a Espanha que promoveu a gripe. Então, o mesmo processo que houve lá está acontecendo aqui, agora. Eu fui dos Estados Unidos, né? Exatamente. E dizem que ela veio dos Estados Unidos com os soldados. Exatamente. Só que ninguém sabe exatamente, ou seja, talvez a China tenha procurado evitar alarmar, né? A gente não sabe como funciona. Aí o que é que diz? Que a gripe é da China, que o vírus foi o chinês. E aí o que é que tem? A gente tem no nosso país um projeto lindo de Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então agora a gente está mostrando, aliás, agora não. O nosso país já há muito tempo que vem mostrando que não é tão coração do mundo assim. Porque racismo,
xenofobia, preconceito, não é coisa de coração de mãe, né? Mãe ama seus filhos, acolhe. Então, o coração está complicado. Ele está começando a entrar num processo de desconstrução dessa ideia. Por quê? Nós já tínhamos o problema com o pessoal, os refugiados da guerra, né? Fugindo daquele inferno. Sim. E muitas vezes fecharam as portas. Olha aí o amor ao próximo. Engraçado que se esqueceram um pouco disso, né? Exatamente. Está esquecido agora dos refugiados, né? Exatamente. Então, o que aconteceu? O movimento de pandemia, que estava... quem é obediente está ficando dentro de casa. E quem não está, quem não é, está indo para a rua, né? E não quer se conscientizar de que a doença é transmissível através de nós. Então, eu tenho um irmão, vou dar um exemplo meu. Eu tenho um irmão que ele trabalha no supermercado e ele precisava sair. Eu tenho 2 irmãos que trabalham no supermercado. Está tudo trabalhando. Na casa de minha mãe, o que tem lá está tudo trabalhando. Então, um dos meus irmãos, que não tinha muita disciplina, chegava lá em casa e dava um cheiro em mamãe. E a folga dele dava um cheiro em mamãe. Resultado, minha mãe teve Covid com 85 anos de idade. Então, foi constatado que ninguém lá de casa transmitiu para ela. A única pessoa que tinha contato físico com minha mãe era meu irmão. Mas minha mãe tem uma condição física muito boa. E o primeiro exame que ela... O primeiro socorro que ela foi, que a gripe estava muito forte, o médico achou que era uma virose, porque não deu uma alteração nos exames dela, mas na segunda vez deu. Ela estava com pneumonia. E tá aí, não foi para respirador nem nada. E tá aí minha mãe recuperada. Ele passou muito mais perrengue com a doença do que minha mãe. Ou seja, a indisciplina dele, a falta de respeito, porque não acreditava que ninguém na minha casa. A minha mãe mora com 6 pessoas. Tem uma irmã que está com câncer e ninguém teve coronavírus. Só minha mãe, Covid-19, teve, porque esse meu irmão passou. Ou seja, esse aí já foi reprovado no teste de obediência, de respeito, de amor ao próximo. Então, o movimento de despertar da nossa consciência para esses fatores, o Espiritismo nos dá. É só a gente entrar, né, pegar as orientações de Allan Kardec, observar, tem informações sobre a cólera, na época que Kardec questiona a espiritualidade sobre esses assuntos. Então, a gente observa que muita gente está sendo reprovada. A obediência, o respeito, amor ao próximo. Rosilene, o pessoal me pergunta muito quando é que a instituição vai abrir, né? E como eu estou de presidente da instituição de frente, eu tenho até reunido com a diretoria e falado, a gente vai ter que ter muita prudência, não é assim voltar, não. É uma responsabilidade muito grande. Deixa quem quer vir voltar, como os nossos irmãos evangélicos que já estão aí abrindo as portas. Mas eu não quero ter a responsabilidade de levar ninguém para o hospital. Exatamente. Não é ninguém, vamos dizer assim, para o cemitério, né? Então a gente está com essa prudência mesmo. Exatamente. Olha, a gente vê, quando você tem um médico na família, ele tem as explicações, os ensinamentos perfeitos. Eu assisti uma entrevista de Ari Fontoura, ele bem idoso, mas ele está de quarentena, dizendo que não quer morrer de vírus, não, quer morrer quando chegar a hora. E o médico, o irmão dele é médico, e ele mostrou, esse vírus é devastador. Meu marido tem um sobrinho médico, meu marido é cardíaco, teve um infarto. Meu filho sai para trabalhar todo dia, mas quando ele chega, ele toma todas as precauções e a gente está tranquilo. Então, qualquer deslize, né? Qualquer desvio que a gente cometa, a gente tem que ter muita responsabilidade. Então, se as pessoas estão buscando suicídio, né, porque não quer aceitar a doença, meu irmão mesmo disse a ele, meu filho, você não é para chegar perto, a gente ama a nossa mãe. A gente não quer ficar distante, mas tem que ficar. Esse afastamento é necessário. Então, dentro desse pensamento, a gente vê, eu comentei sobre isso, que é o assunto mais atual. E a gente diz, eu particularmente, digo que muita gente está sendo reprovada. Né? Veja, foi dado para a gente uma prova, um teste. A gente que é caridade, tem tanta gente fazendo caridade, tem.
tem muita gente que está, mas tem muita gente que não está. Teve um cidadão que disse que não tinha medo de morrer de vírus, não, tinha medo de morrer de fome. Estava sem máscara, estava na rua, a repórter foi perguntar, teve outro que deu um bocado de malcriação. Então, eu sei que quando a gente tem, todo mundo vai morrer um dia, né? Todo mundo vai desencarnar, isso aí a gente não tem dúvida, mas a gente sabe que a gente tem que fazer a nossa, como é a lei de conservação, diz lá no Livro dos Espíritos, a gente tem que procurar conservar, porque é uma doença. Então, o sobrinho do meu marido, ele me chama de tia, ele disse, tia, não tem medicação eficaz. A vacina está sendo testada. Então, a gente agora tem um privilégio de não esperar 2 anos, né? Tem casos aí que é 2 anos ou mais para se conseguir uma vacina eficaz. Agora a gente tem tudo aí, os médicos, os cientistas se reúnem em conferência, em videoconferência, não tem mais dificuldade de se fazer uma reunião para se debater determinados temas e nós estamos passando por um teste. Então, o nosso irmão disse que o teste da gripe amarela, da gripe espanhola, não teve sucesso, porque alguns anos depois teve a Segunda Guerra Mundial. Então, se fosse um processo de regeneração da humanidade na força, a humanidade não teria tido necessidade, não haveria guerra. Então, agora a gente está tendo uma guerra diferente, né? Não deixa de ser uma guerra, né? Onde quem está na frente da batalha é a ciência, os médicos, o pessoal da saúde, e os soldados que estão entrincheirados, protegidos, vão sair ilesos. Os que estão na batalha, na frente da batalha, que estão ainda precisando se expor, né? Quem precisa trabalhar na saúde, na alimentação, nos serviços essenciais, eles estão predispostos a pegar, como aconteceu com meu irmão. Então, meu irmão está bem, já voltou para trabalhar, minha mãe também está bem, mas a gente passou por um susto muito grande. Quando o médico disse, 5 dias depois que ela estava internada, que ela estava contaminada, a gente ficou apavorado. Ela com 85 anos, mas deu tudo certo. Então, o nosso cuidado é com a nossa preservação física, não é porque a gente não queira morrer, mas a gente tem que esperar o momento certo. Então, se alguém tem a oportunidade de desencarnar nesse movimento, né? Muita gente está indo embora, grande parte, não sei quantos mil, só que no nosso país é mais de 40 mil óbitos, né, por conta desse processo, mas tem muita gente que está consciente, tem muitas que não estão. Então, nós temos que compreender a justiça divina, como diz, né? Deus, a justiça divina é para reparar o dano causado e corrigir o infrator, tornando útil à sociedade na qual se encontra. Então, se aquele cidadão é mau, né, um homem mau, como está dizendo aqui, não é necessário que ele morra para se recuperar. Ele precisa ser reintegrado na sociedade. Aí vem os presídios, a gente sabe que o materialismo é tão grande que, em vez de ressocializar, muitas vezes o criminoso, né, o homem mau, comete muito mais delito, fica muito mais violento. Então, o nosso irmão Fenelon, nessa mensagem que nós acabamos de fazer a leitura, né, voltando para o nosso tema, ele nos dá vários argumentos. Fala sobre a justiça de Deus, né, quando ele diz aqui, crede que Deus é justo em todas as coisas, e frequentemente o que vos parece um mal é um bem. Né? Agora mesmo, parece mal, mas é um bem. No fundo, vai acontecer, vai ter muita gente que vai sair dessa situação mais fortalecido, com mais cuidado, com mais preocupação, porque a nossa inferioridade moral, ela é tão grande. Nós somos espíritos de terceira ordem, né? E tem uma série de situações aí onde as pessoas não passam no teste. Então, agora mesmo, a gente morre alguém, aí o cara é fulano tão bom, meu vizinho tão bom, morreu. Enquanto que aquele outro ali já aprontou, já fez tanta coisa errada, está aí. Ou seja, a gente está colocando em xeque, em dúvida, a justiça divina. Então, o Espiritismo, ele vem nos dar essa compreensão quando ela procura nos mostrar a reencarnação como instrumento de compreensão das dificuldades.
Quem não tem a consciência reencarnatória, fica difícil de compreender as suas provas, as suas expiações, né, os seus processos de evolução. Toda a sistemática, nós não estamos nesse movimento por um acaso. Tudo tem uma causa e essa causa é justa, mesmo que essa causa venha trazer para nós algum tipo de dano, né? Imagine você ter duas pessoas da sua família com esse processo, né? Graças ao Papai do Céu, né? Eu digo sempre, não foram a óbito, mas foi um susto. Porque só em pensar no sofrimento, minha mãe não teve muita dificuldade respiratória, mas já meu irmão teve, né? Foi muito complicada a sorte, graças ao trabalho deles. Minha mãe tem um bom plano de saúde, por isso que a gente levou logo ela para o hospital, porque se ela não tivesse plano de saúde, seria capaz até dela desencarnar. Porque os hospitais com dificuldade, a gente não ia querer deixar nossa mãe no estado difícil, mas ela foi para o Hospital Português, depois foi para o Hospital Esperança. No Hospital Esperança ela passou uma semana fazendo o tratamento da pneumonia e ainda está terminando a quarentena dela, não terminou quinta-feira a quarentena dela, ela já pode circular dentro de casa, mas de máscara, e quem chegar tem que tomar todo cuidado para não levar para os que não estão, né? Porque lá em casa tem mais alguns, inclusive eu tenho uma irmã que está com câncer, está em tratamento de câncer, está acamada desde setembro do ano passado, que ela está fazendo tratamento. E a gente vem, né, pedindo a Deus sempre que nos dê essa compreensão, nos dê essa resignação, né? Porque a gente sabe que a obediência e a resignação é muito importante. Quando a gente vê um caso desse, né, se fosse um homem de bem teria morrido, a gente tem que ter a compreensão de entender, né, a resignação de compreender. Pode ser até um familiar nosso, mas meu irmão era tão bom, minha mãe é tão boa, meu pai é tão bom, e morre, enquanto que tem um monte de gente aí fazendo besteira, cometendo crime, e está aí, né? Mas ele está fazendo a sua própria história. Então, o nosso irmão diz aqui que Deus, né, dá a um espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa, que é a um bom que receberá em recompensa de seu mérito, né, o favor de que sua prova seja tão curta quanto possível. Mas a gente ainda tem dificuldade de compreender, né, um desencarne prematuro, como nós chamamos, de criança, né? A gente fica, às vezes, tão consternado. A gente viu agora mesmo o desencarne do menino, né? O Miguel, que caiu do... Aí, meu Deus, a criança com 5 anos, mas a gente sabe que tudo tem uma causa. E essa causa é justa. Ele está aí para chamar a atenção para alguma coisa. Às vezes, esse tipo de processo, aquele espírito que passa por essa situação, ele está ali para chamar a atenção. A gente viu também o caso do cidadão que foi asfixiado, que nos Estados Unidos, né, que o soldado, o cabo algemado, caído no chão lá, e ele ainda teve a maldade, né, dos espíritos, assim que eu fico pensando, nesses espíritos tão endurecidos, né, que tem essa capacidade, mas, como diz no popular, o espiritismo explica. A gente tem explicações importantes. É verdade. O espiritismo tem a capacidade de explicar essas situações, né? Mas a gente vê que o Evangelho, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos falando, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, todas essas aflições que nos angustia, que muitas vezes a gente não compreende, porque a nossa sociedade, apesar de ter tantas religiões, principalmente cristãos, mas a gente não tem as religiões, ela não dá a base fundamental para os seus seguidores, que é a consciência reencarnatória, é a chave. É por isso que se diz, a gente tem que estudar Kardec para compreender Jesus. E às vezes é muita assim, tem gente que diz assim, mas é muita pretensão. Mas não, o nosso irmão Allan Kardec realmente, com o seu trabalho belíssimo, ele deixou para nós um caminho a percorrer. Ele não deixou uma coisa fechada, não deixou uma doutrina como os nossos irmãos bíblicos, que a Bíblia é a dona da verdade, não. Ele deixou
um espaço para se caminhar. Tanto é que ele diz, no momento em que a ciência avançar, em qualquer ponto que o espiritismo não atingiu, que a gente siga a ciência. Então, ele não deixa, nos deixa assim, engessados, né? Nós podemos podemos debater, podemos estudar, podemos nos reunir para compreender melhor. E o que é mais importante, né? Podemos divulgar os seus ensinamentos, né? Através dos ensinamentos de Jesus, nós passamos a compreender melhor esse processo. Então, o prisioneiro, né? No caso, quem desencarna, ele se liberta, né? Então, ele cumpriu sua pena e ele tem direito à libertação. E ele conquistou essa libertação por mérito. Já o outro, não. Então, é a mesma coisa que ele diz aqui. Que dirias de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que se retivesse na prisão, enquanto que se desse a liberdade àquele que a ela não tinha direito, né? Ele começa a nos situar no terra a terra, porque fica mais fácil a gente compreender do que a gente compreender o desencarne de uma pessoa boa e uma pessoa má ficar ainda aqui reencarnado, né, no corpo físico. Por quê? Porque nós não temos ainda, falamos nós, a nossa sociedade, não temos ainda a abrangência da vida espiritual. A gente ainda dá muito mais importância à vida material do que à vida espiritual. Porque a proporção em que nós vamos nos elevando, vamos compreendendo, a gente vai... Eu sou espírita, mas eu sou espírita, eu sei que a morte não existe, eu não estou nem aí, vou sair, vou pegar o vírus, se eu tiver de morrer, eu morro, não. Eu sei que eu vou morrer. A pena é mais severa, né? Porque a gente tem o conhecimento, né? Exatamente. Muito será cobrado a quem muito se acenda. Eu vejo Divaldo aí com 93 anos, né? 93 anos, diz ainda que não quer, enquanto Ari Fontoura, que eu vi a entrevista dele, quem é que quer morrer? Né? Então, mesmo que a gente seja espírita, a gente tem que esperar que a hora chegue. A gente já tem, como disse a nossa irmã, o nosso CPF, quando é sorteado, não tem volta, a gente vai mesmo, né? E engraçado, minha irmã, que tem gente que diz assim, eu já estou preparado, mas quando a doença chega, ela sai logo, ai meu Deus do céu, não queria agora não. Né? Todo mundo quer ir para o céu, minha irmã, mas ninguém quer morrer. É muito fácil ir para o céu, sem morrer é difícil, né? Não é fácil ir para o céu sem morrer. Então, o que a gente vê, né, como ele diz aqui o Fenelon, que quando, à medida que nos elevamos, a importância da vida material diminui aos nossos olhos, porque ela não nos apresentará senão como um incidente na duração infinita da nossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Então, é ainda muito, assim, eu particularmente, eu acho muito, muito, assim, magnífico, assim, o Espiritismo, porque ele dá para a gente uma compreensão das coisas, mas não é para a gente se sentir diferente, ou seja, não se sensibilizar, né? Não procurar fazer o que estiver ao nosso alcance. Por quê? Porque o projeto o nosso projeto reencarnatório, a gente não tem consciência de quanto tempo é. Nada disso nos é revelado. A gente não sabe se daqui a 1 hora a gente parte, se daqui a 10 anos, se daqui a 1 minuto, 10 minutos, mas a gente tem que entender que essa liberdade da gente ter, no caso do homem de bem, sair do corpo físico ainda com a existência ainda não, particularmente a gente acha que antes do tempo, mas ele mostra que ali ele conquistou a liberdade por mérito, se comprometendo com o bem, né? Cumprindo a lei de justiça, de amor e de caridade. E essa lei de amor, de justiça e de caridade, ela está como um instrumento para o nosso progresso. Lei de amor, lei de justiça, foi apresentada para nós através de Moisés. Mas a lei de justiça de Moisés tinha muita violência. Ele colocou Deus numa condição muito, muito, assim, muito complicada. Deus violento, Deus que castigava, Deus que tinha povo escolhido. Aí vem Jesus aproveitar o que era divino, fazer com que essa lei fosse cumprida, mas com amor.
né, tirando o apedrejamento, a pena de morte, né, preconceito. Porque se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver lá todo tipo de violência, de preconceito que você imaginar, está lá. Né? Naquele momento, Jesus, quando mostrou para a gente a importância da gente entender a parte mais humana, a parte divina. Então, ainda hoje, né, as pessoas ainda têm dificuldade. Eu fico, às vezes, pressionada quando as pessoas dizem assim, eu sou cristão, fala muito em Deus, e é a favor da pena de morte. Né? Tem uma ideia equivocada que a pessoa que comete o mal não pode ficar, não tem nenhuma consciência de, nenhuma, como é que chama, compaixão. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade, porque eu sou a única espírita, aliás, eu e meu irmão somos muitos únicos espíritos da família. Mas a gente consegue conversar com os nossos familiares de outra religião, explicar algumas coisas quando eles questionam, mas as pessoas que estão presas, né, a esse Antigo Testamento, eu digo sempre, não saíram da época de Moisés. Não saíram. Porque, como falei, eu fui questionar por que existe tanta violência, por que tem tanto preconceito, principalmente em relação a cor, né, racismo. Né? Gente, o racismo é uma coisa tão cruel. Né? Eu sei porque eu passei por isso. Né? Eu passei por isso. Além de ainda era negra, passei por isso. Eu vejo aí tanta coisa e, de repente, acontece um movimento para chamar a atenção para o mundo, para que as pessoas comecem a sair desse estado de ignorância. Né? Então, o nosso irmão, como diz aqui o irmão, se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, quando um homem mau escapa de um perigo, né, a gente disse, se eu fosse um homem de bem, teria morrido. Até tem um amigo que ele contou uma história, não sei se foi um palestrante, de que um amigo dele escapou de um acidente, né? Escapou de um acidente, aí ele aí ele disse, olha, você é espírita, eu queria que você me explicasse. Porque eu escapei desse acidente, teve outras pessoas que morreram. Aí ele disse, e você não diz que o evangelho, o espiritismo tem resposta para tudo? Aí ele disse para o amigo, pega o evangelho e abre uma lição, e aí você vai encontrar a resposta. Quando ele abriu o evangelho, foi justamente essa lição. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Aí ele foi questionar o amigo. Aí o amigo disse, sabe por quê, meu amigo? Porque a maioria de nós somos espíritos de terceira ordem. E espíritos de terceira ordem ainda precisa de muita estrada para evoluir. Jesus manda seus emissários, né? Manda seus mensageiros, e a gente tem, porque às vezes a gente sabe que existem espíritos bem superiores a Jesus, porque se Jesus está com esse movimento de cuidar desse planeta, e um planeta que já conquistou o estado de mundo feliz, o seu espírito, o seu orientador, o seu governador, já é um espírito que não tem mais tantos problemas. Né? Existe toda uma escala, a gente vai ver no livro dos Espíritos, né, escala espírita, e tem gente que tem dificuldade, acha que Jesus já foi criado perfeito, né? Que Deus cria o bom e o mal, e a gente sabe que nós somos criados simples, ignorantes, e vamos evoluindo. Estamos no estágio de compreender. Eu particularmente digo todo dia, eu tenho 34 anos, 36 anos que estou na doutrina, comecei realmente a atuar a partir de 1992, por aí, comecei a me envolver mais no movimento, porque eu conheci o espiritismo, ainda tinha 2 filhos pequenos, meu marido não tinha religião, era meio complicado, mas depois tudo foi evoluindo e o espiritismo tem me dado muitas explicações importantes. Então, quando uma pessoa, como o nosso anjo de guarda, né, vê que a gente precisa se reabilitar quando a gente está cometendo crimes e delitos, ele faz com que os nossos delitos venham à tona, para que essa interrupção pode ser com o nosso desencarne, ou pode ser que a gente possa responder perante a sociedade. Então, quando a gente responde, né, perante a sociedade dos nossos crimes, a gente fica quite com a lei humana.
mas a gente conquistou, a gente tem algo ainda a reabilitar com a justiça de Deus. Por isso que a justiça de Deus ela serve para reparar o dano causado e corrigir o infrator, tornando útil a sociedade na qual se encontra. A justiça divina trabalha em favor da educação do espírito. Então, se o espírito ainda está sem ter a menor noção do que seja realmente esse processo, ele precisa ficar mais tempo aqui, porque é aqui, encarnado, no corpo físico, que a gente conquista esse processo. Então, se a reencarnação não é aceita, a gente não tem esse entendimento, fica mais complicado a gente entender como homem mau tem que viver mais do que o homem mau. Né? Então, mas olha, tem muito homem bom. Tá faltando 9 minutos, viu? Tá faltando 9 minutos para a gente encerrar a nossa live. Tá bom, então tu diz aí que eu tô sem horário aqui, que eu tenho uma neta 9 minutos, né? Pronto. Você já pode ir preparando a final aí. Pronto, então... Um minutinho mais para você. Tem um homem de bem também que desencarna bem idoso, né? Que é necessária a sua presença na Terra, mesmo ele sendo bom, ele é necessário, mas tem outros que não. Vem, deixa o seu recado, deixa o seu legado e parte. Mas aquele que ainda não conquistou, a gente tem que realmente entender a justiça divina. Então, o nosso irmão diz aqui que habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. Então, que a gente não pode compreender, a gente tem que silenciar, né? Porque aí a gente conquista mérito. Às vezes a gente fala tanta besteira, como se diz, a gente se perde, né? Então, essa ideia de que se fosse um homem de bem teria morrido, pelo menos para nós que temos essa compreensão, a gente sabe, a gente já não diz. Tem muita gente que, eu sempre digo, a reencarnação, a consciência reencarnatória, ela dá para nós um freio, que a gente não atira pedras, né? Que foi que Jesus recomendou, né? Na passagem da mulher adúltera. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Se a humanidade tivesse levado esse ensinamento como instrumento do seu processo evolutivo, a gente estaria melhor, porque a gente como disse Jesus, a gente vê o argueiro no olho do nosso irmão e não vemos a trave que está no nosso. Então, o Espiritismo faz com que a gente tenha esse freio, que a gente saiba que nós não somos boas peças, que nós estamos no planeta de provas e expiações, onde a maioria absoluta dos espíritos estão em provas ou expiação. A gente sabe das causas das misérias humanas, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Aí a gente vê a Terra como escola para uns, prisão para outros, oficina de trabalho para outros, e por aí vai. Então, lá, né? Então a gente não condena a Terra. Tem dia eu tenho uma amiga, eu não quero mais voltar para esse planeta. Eu digo, tu sabe, se tu cumprisse teus compromissos, ou se tu não te complicasse mais o planeta, e vai querer, quando chegar lá, tu vai dizer, eu quero voltar para reparar as besteiras que eu fiz. Então é mais ou menos assim, né? Então, meu irmão, espero que a nossa conversa tenha tido, assim, alcançado o objetivo, que nós possamos ter realmente deixado a mensagem de que o homem de bem, nem sempre ele precisa ficar nesse mundo de provas e expiações, ele vem como missionário, ele vem para dar um testemunho, ele vem para despertar a sociedade a respeito de um determinado tema, e ele às vezes se propõe a partir em determinadas situações para deixar o legado. Então, o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de amor, de justiça e de caridade. A justiça de Deus é para reparar, né, o dano causado, para que a gente possa reparar, e ela trabalha em favor da nossa educação espiritual, e a liberdade é um direito que se consolida por mérito. Então, é por aí que são esses temas, ou essas orientações, ou esses esclarecimentos que o nosso irmão Fenelon deixa para nós, né, para que a gente possa realmente amadurecer. Então, que possamos todos nós, né, dentro desse momento em que estamos passando, buscar o aprendizado, buscar, como ele diz aqui, né, a gente vê que nem tudo é um mal, né, às vezes não parece um mal, mas é um bem.
dentro dessa proposta tem alguma coisa positiva e que a gente está fazendo teste, a gente está sendo testado. Obediência, resignação, amor ao próximo, né? E respeito à ciência. Então, muita gente está sendo reprovado porque está sendo rebelde, disciplinado, não está É porque aceitando. não estudou. Exatamente. Então, o Espiritismo ele nos dá essa grande oportunidade para a gente estudar. Então, pedimos a Deus, né, que envolva todos nós, que nós possamos ter segurança para, quando pudermos voltar, a gente continuar com as nossas tarefas, que a gente não perca esse vínculo, né? Buscando fazer, eu participo de 2 grupos de estudo pela videoconferência. Já fiz alguns trabalhos também, assim, não na live, é a primeira, mas eu já gravei 2 vídeos para 2 centros que me pediram, né, para durante o trabalho lá eles apresentarem, e dentro das minhas condições, das minhas possibilidades, eu peço a Deus que me dê muita resignação, né, muita obediência, e que eu possa sair que nós possamos sair desse momento mais fortalecidos, mais confiantes e muito mais dando valor, né, aos ensinamentos que a doutrina espírita nos dá, para que possamos ter essa base de resignação e confiança na providência de Deus. Muita paz para todos e agradeço pela oportunidade de estarmos tendo essa conversa sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Paz e luz para todos. É isso aí, minha irmã. Nós que temos a te agradecer, né, por esse momento. É a primeira de muitas, não é? Quando precisar. A nossa irmã Rosilene, do Centro Espírita Jesus, Luz e Esperança, né, que possa levar o abraço fraterno de todos nós que fazemos a UNEG. Né? Toda a reflexão que foi dita da noite de hoje, eu tenho certeza que muitos mandaram a mensagem aí te agradecendo, não é, por essas palavras. Não dá bem para a gente ler, não é porque a gente fica com tanta atenção, mas algumas deu para a gente acompanhar, te agradecendo, não é, por esse momento, essa conversa boa que a gente teve na noite de hoje. Né? Teve uma situação também que eu estava lendo aqui, e muitos estavam falando, eita, que choveu muito, né? Eu estava vendo o repórter, choveu muito lá em Sairé, que estourou uma barragem, né? Sairé é aquela para lá de Bezerro, então foi muita água. E o pessoal avisando aqui que tinha entrado água no Gamaliel, né? E a gente já vai ficando preocupado com a nossa casa irmã, né? Mas na verdade não entrou, né? Às vezes pessoas que falam, né, e não vê a situação, né? A gente ora para que não aconteça, mas a gente já está com o pensamento que a gente tem assistência social da UNEG, e muitos da assistência moram na beira do rio, e às vezes a gente se preocupa muito, nós nos preocupamos muito com essas pessoas. E quando a gente vê chovendo assim... Só pensa neles, quem mora nessas áreas de risco, né? Aqui a gente tem muito desabamento também quando chove. Deslizamento de barragens, de barreira, é muita coisa também. É muita gente que não tem lugar seguro para morar, e nessas épocas são quem mais passa por aflição, né? Então falta um minutinho só, talvez a gente não dê tempo de terminar com nossa prece, mas nesse momento a gente eleva o pensamento ao Pai, não é? Rogando a Ele nesse momento o amparo, a proteção, que nossos irmãos possam receber da espiritualidade maior, o amparo, a proteção, o Evangelho do Cristo possa se fazer presente, que possam confortar tantas criaturas que nesse momento se sintam em aflição devido à forte chuva em nosso estado. Que Deus, nosso bom Deus, possa sempre nos orientar